poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, nomes especulados para o lugar de Rogério Ceni, mais sobre a crise no São Paulo Futebol Clube e sobra até para Tele Santana. Então, vambora pro vídeo. No Campeonato Paulista deixa sequelas aí em grande parte da torcida, né? Agora, o clima também não está muito calmo de outros lados, digamos assim. No CT da Barra Funda, o São Paulo enfrenta também uma das suas crises mais dramáticas nesse começo de temporada em 2023. Nessa semana, Rogério Ceni teve entraves com os jogadores do elenco. O clube, inclusive, se preparava para fazer uma série de treinamentos afastado aqui da capital paulista, mas isso não vai mais acontecer justamente porque os jogadores não querem ter um contato mais diário com o técnico Rogério Ceni. Com isso, o São Paulo, que só volta a campo na Sul-Americana, vai ter que se contentar com treinamentos tradicionais no seu CT. O Giovanni Chacon vai explicar toda essa confusão que ganhou aí o final da semana nos bastidores do São Paulo Futebol Clube. O clima molda o dia de uma pessoa. Quando chove, saímos de casa com guarda-chuva. No frio, agasalhados. No calor, talvez até de bermuda. Mas o clima também muda as relações entre pessoas. Do lado de fora, um lindo sol, um belo dia, algumas nuvens, é verdade. Mas dentro desses portões, aqui no CT da Barra Funda, a coisa não tá fácil não. O tempo fechou entre parte dos jogadores e Rogério Ceni. O clima não está agradável. A previsão do tempo tem pancadas de muita instabilidade e também um pouco de trovoadas com certa crise, podemos dizer assim. O clima, depois da eliminação para o Água Santa, ficou bem complicado. Se não bastasse a queda precoce no Paulistão, Rogério Ceni, técnico do clube ídolo tricolor, cobrou Marcos Paulo, meia da equipe, por curtidas em comentários nas redes sociais nos quais torcedores do São Paulo criticavam o técnico por supostamente não dar chance ao jogador que está emprestado pelo Atlético de Madrid. Tudo isso pois Rogério Ceni, na coletiva pós-jogo, falou o motivo de não ter colocado em campo Marcos Paulo. Ele treina tecnicamente muito bem, com uma intensidade um pouco abaixo, mas as substituições do Caio Paulista também, não sei se você não observa o treino, ele também não treina mal, o Caio Paulista, é por isso que ele entra, né? O Erisson também não treina mal quando... Então, assim, ele era uma opção também para poder entrar do jogo. Diante de um jogo mais pegado, firme, eu acho que as escolhas foram feitas de maneira correta. E as opções que nós tínhamos no banco foram usadas no dia de hoje dentro do que a gente podia mexer no time. As palavras sobre intensidade não agradaram o jogador, mas a cobrança que aconteceu na frente de todos foi de forma assintosa e passou do ponto. A reação de Ceni foi considerada exagerada por parte dos funcionários do clube e também por jogadores que ficaram insatisfeitos com a forma como o Ceni cobrou o Marcos Paulo. Em certo momento, a ideia de que Ceni poderia ser demitido estava pairando sobre a Barra Funda. Depois disso, a direção se reuniu, decidiu manter Ceni e Marcos Paulo no grupo, mas é nítido que essa relação esfriou de vez. Tem muita coisa para acontecer. E os desdobramentos dessa história entre Rogério Ceni e Marcos Paulo vão acontecer apenas nas próximas semanas. O tricolor só entra em campo em abril. Até lá, vai conhecer o seu próximo adversário, que vem da Copa Sul-Americana. Pois é, o São Paulo, mais uma vez, está no segundo escalão do futebol continental, das competições continentais de clubes. E agora, o que acontece? Mais uma reconstrução? Alguém vai embora? Rogério Ceni vai ter clima para ficar? Todas essas dúvidas pairam no ar depois de mais uma eliminação precoce. Ainda mais um campeonato paulista para uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. Não é fácil. E o torcedor ainda fica preocupado com o que está por vir. A impressão que me dá é que... Você tá meio abatido, hein, com a história do Rogério. A minha impressão é que eu te falei ontem, o São Paulo está tentando um tratamento conservador por um caso grave. Então, colocou um band-aid numa hemorragia. Na verdade, eu vou além, não é um caso grave. E não se pronunciando, como o nosso colega falou. É um caso que não tem saída. E na verdade, a diretoria, o Belmonte, o Casares, sei lá quem, a assessoria de imprensa, o Muricy, alguém tem que chegar e falar assim, ó, o Rogério vai ficar porque eles se reuniram lá, todo mundo xingou o Rogério cara a cara, mas a gente acha que
O que me parece uma coisa completamente sem sentido. Não, mas ninguém... Não, Tironi. Não, mas me parece que ele ouviu, não pediu desculpas e também só ouviu as reivindicações e saiu em silêncio. Essa é a apuração. Esse é o ponto que eu tô falando. Se a gente aqui no G4, então a gente briga aqui no G4. Aí, se todos vocês brigam comigo, aí vocês vêm aqui, a gente fica meia hora falando, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro, você fez aquele outro. Só que eu sou como eu sou. Aí eu falo, pô, eu vou chegar em casa e falar assim, pô, a partir de agora, acho que eu vou mudar completamente. Agora eu vou ser uma outra pessoa. É um band-aid. Você vai vir amanhã, talvez, diferente, depois de amanhã, não tem a menor chance disso acontecer. Por quê? Você acabou de falar, é muito difícil um cara de 50 anos mudar. Eu mudo. Você acabou de falar, você falou que é difícil ou foi eu que entendi errado? Não, eu acho muito difícil conhecendo o Rogério. Há muito tempo. Então, se ele não... Então, por que essa insistência? É isso que a diretoria tem que chegar e falar. Nós estamos insistindo porque nós acreditamos que o Rogério vai se transformar numa outra pessoa. Vamos lá, guardando as proporções. O Fernando Diniz, que é outro tipo de liderança. Se você... Que, aliás, aconteceu isso no São Paulo algumas vezes. Foram, de novo, estamos chegando 18 meses contra 18 meses. Quantas vezes aconteceu esse tipo de coisa? Algumas. Fernando Diniz. Tá bom, mas o Fernando Diniz o São Paulo tem 1/3 das taças que o São Paulo ganhou lá. O cara conhece, é outra relação. Mas isso não dá o Rogério... Eu sei que não dá o Rogério, mas eu não estou defendendo o Rogério, gente. Eu só estou falando que não tem sentido a diretoria apostar numa coisa que não faz a menor cabimento agora. Tá claro que esses caras aí, o Luan... Você é contra ele continuar isso? Não, eu sempre fui a favor e ainda sou. Só que diante dessa situação, a diretoria tem que se posicionar. E se posicionar falando assim... Completamente certo. E se posicionar da seguinte maneira. É claro que não dá. Eu não vou insistir numa coisa dessa porque está prejudicando o São Paulo. Eu sou muito a favor do Rogério. Acho ele um bom técnico. Acho que esses caras todos que estão no São Paulo, os caras nunca levantaram nem taça no Natal. Não pode falar um A sobre o que é trabalhar ou não. Nenhum deles. Marcos Paulo tem piada. Tem 7 gols na carreira. Quem é esse cara? Tudo bem, parente. O Rogério, como treinador, também não tem taça nenhuma. Tá bom, só que como história no clube, o cara tem todas. O cara tem história no clube. Certo. Esses outros caras não tem nenhuma. Mas, se esses caras não querem o Rogério lá, a diretoria tem que perceber isso. Eu que estou aqui no G4, estou percebendo, porque tá claro. Mas é que tá, eu acho que você não consegue ver um meio termo nas coisas. Não tem meio termo. Ah, não? Não. Então você tem uma relação de comando que me surpreende. Não tem meio termo com o Rogério. Quem disse que os caras não querem? São 33. Quem disse que os caras não querem? O Marcos Paulo, com o endosso do não sei quem, dos caras que se reuniram para falar com ele. E para falar você não funciona, você faz errado. Isso, esses caras falaram, não fui eu, não. Quantas vezes você foi com alguns companheiros na sala do chefe e falar, porra, não tá legal isso aqui? Poder mudar a relação? Eu não vejo essa... Você consegue ver o Rogério mudar essa? E se não mudar, ele não vai comandar time algum na carreira dele, vai largar a profissão. O que eu tô falando é que ele não vai mudar. Então tá bom. Em 20 minutos, em 20 dias, os caras vão ter que mudar. É isso que eu tô falando. Então, o que o São Paulo tá fazendo nesse momento é perder tempo. Tá bem. Esse é o meu ponto. É o que eu falei, colocou um band-aid no essa é uma boa análise. Mas então vocês não acreditam que o Rogério Ceni possa ser treinador de futebol? Acredita? Não, eu acredito, sempre acreditei. Eu não acredito na relação. Eu não acredito e nunca vou acreditar, e posso dar burro em ponta de faca eternamente, na relação que a Marília sempre fala de jogador de futebol que tem 30 anos e acha que tem 5. Bora falar sobre Cuca. Lembram-se dele? Técnico que já passou 2 vezes pelo São Paulo e estava até o fim da temporada passada no Atlético Mineiro, pois percebendo um movimento difícil, situação delicada de Rogério Ceni no São Paulo, o Cuca disse a amigos próximos que adoraria aceitar um convite do Tricolor, informação que foi divulgada pelo jornalista André Hernan. Segundo o Hernan, o Cuca estaria disposto a aceitar um convite do São Paulo, obviamente se o Rogério Ceni fosse demitido primeiro. Cuca já tem 2 passagens pelo Tricolor, a primeira em 2004, a segunda em 2019. A soma das 2 passagens lhe garantiu 76 jogos com 38 vitórias, vestindo a camisa de técnico do São Paulo. Quero te contar, antes de prosseguir com a história do Cuca, que apesar de toda a situação absolutamente delicada que envolve o Rogério Ceni, o presidente Júlio Casares segue se esforçando para não ter de demiti-lo. Não sei por que de tanta obsessão pela permanência do Rogério Ceni, levando em consideração que o elenco do São Paulo já não quer mais o treinador. E isso ficou ainda mais evidente quando os atletas se recusaram a participar de uma intertemporada, ficando de forma fixa em Cotia. Até porque por lá eles teriam de conviver durante todo o dia com o Rogério Ceni, um clima deprimente. Para fechar sobre o Cuca, treinador que costuma realizar bons trabalhos, especialmente no primeiro período, quando a necessidade de um período mais prolongado, o Cuca costuma deixar as equipes. Você trocaria o Rogério Ceni pelo Cuca se fosse dirigente do São Paulo? E talvez o maior técnico da história desse país. Tele Santana. O Tele Santana era chato de galocha. O Macedo chegava com cabelo enorme
vai cortar esse cabelo, amigão. Se você não cortar o cabelo, aí você pode achar, pô, mas ele tá invadindo a privacidade do cara, cada um põe o cabelo que quiser. Com o Tele não tinha essa não. Chegava um garoto lá, primeiro contrato com o São Paulo, o cara chegava com um carrão lá, com a Ferrari lá. O Tele falou assim, amigão, volta, vende esse carro, vai comprar uma casa pra tua família. Aí você fala, pô, mas é dinheiro do cara. O cara ganhou dinheiro, ele gasta como ele quiser. O Tele, ele invadia a privacidade dos jogadores. E aí você vai falar, poxa, então ele é cruel, ele é malvado, ele era turrão, brigava com a federação, brigava com o rival, brigava com todo mundo, não sei o que e tal. O Tele expunha jogadores na coletiva, não, pô, tô falando, cercadinho, imagina, batia no peito dos caras. No CT do São Paulo, chegava um jogador lá, dependendo do cabelo, do carro do cara, o Tele, meu, sai. Então, ele interferia na vida pessoal do cara. E tem muita gente que é grata. O que o Cafu sofreu pra virar o maior lateral direito, o primeiro a jogar em 3 finais de Copa, virou porque o Tele insistiu com ele. Ele era meio campista, falou, joga aqui, amigão, e vai ficar cruzando. Enquanto você não cruzar... E ele foi pra seleção, o Cafu cruzava errado, o Tele dava uma bronca nele. Eu me sinto envergonhado de ver você com a camisa da seleção, cruzando errado, não como eu te ensinei. Outro técnico histórico do São Paulo, Muricy Ramalho, era um doce de pessoa na coletiva, só que, por exemplo, o Muricy é querido, o Rogério Ceni tem muito desafeto, especialmente rivais do São Paulo, os caras odeiam o Rogério Ceni. Tem uma galera enorme, e eu tô vendo muito texto, e nessa hora, então, é um prato cheio. Os caras odeiam o Rogério Ceni como pessoa. Mas você tá falando da imprensa? Não, na imprensa também. Torcida. Não, então, mas por exemplo assim, a figura do Rogério não é uma figura muito simpática, pra muita gente é um cara pra odiar. Então, quando dá uma dessa daí, pô, o Rogério levantou a mão pra ser cortado na cara. O Muricy dava cada patada e todo mundo passava a mão, alisava pro Muricy. Ah, tá vendo isso aí? Isso é o comando, esse é o cara. Muita gente... verde com ele. E se você quiser, depois eu te dou o telefone do Galo, pra ele te confirmar a história ou não, você pode conversar com ele. No ar, o Tele Santana acabou comigo. Moleque, você não pode dar pancada, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu falei, então tira, seu time tem o Dinho, tem isso, tem aquilo, põe só centroavante. Põe só centroavante, tal, brigamos. O Dinho era uma moça, né? Discutimos no ar, inclusive podem buscar aí, que é uma camisa feia minha. Nossa, sua? Feia. Não, mas busca depois do programa. Depois do programa. Beleza, fomos pro intervalo. Ele virou pra mim e falou assim, continua assim, garoto, você tá correto, você tá jogando bem pra caramba. Por isso que eu tô dizendo. Pega o telefone, depois eu te dou o telefone do Galo, você conversa com ele. Vou citar um outro caso, um cara que você conhece muito bem, o Mário Sérgio. Entendeu? Que também era desbocado e também fazia muita coisa. Teve um programa que o Mário Sérgio veio com o pé no peito em cima de mim. Clássico. Não literalmente, mas depois me adorou. Vê a última entrevista do Mário Sérgio, infelizmente, né? Perdemos o Mário Sérgio naquele acidente da Chapecoense. A última entrevista que ele deu pro UOL, o que ele fala de mim. Aí me elogia demais, ele aprendeu a gostar de mim. No começo ele não me conhecia, quando a gente trabalhava no Focus Sports, foi um choque violento ali. E ele, grandão, veio pra cima de mim, depois eu respondi à altura e a gente acabou se entendendo. E é um cara que você sabe que também não era de fazer carinho e aliviar, não. É um cara duro. Mas ele falou na sua cara, né? Falou na minha cara. Na sua cara. Falou na minha cara. Ah, bom. Ele não esperou ir pro intervalo. Não, falou no ar. Então, viralizou. Também não mandou um recado no Twitter nem no Instagram. Que é o que eu mandei. Então são formas diferentes. Nosso Marcos Paulo aqui. Então são formas... Falou, mandou direto no Instagram, Bubu. Mas é porque era o que eu podia te ajudar. Mas então são formas... Pra revisar isso aqui? São formas diferentes, concorda comigo? E aí, pessoal, a crise continua. Agora o nome da vez é Cuca. Já escutei o Roger Machado e vamos relembrar o Cuca aí. O Cuca que montou aquela grande equipe que foi campeã mundial e começou aquela boa caminhada que foi também ao tri brasileiro. Ele que veio com o Fabão, Danilo, Grafite, que a equipe de 2004, uma equipe enjoada, chegou ali na semi da Libertadores, perdeu no detalhe, no último minuto, ali para a equipe colombiana, que me foge o nome, acabou também sendo campeã até da Libertadores, mas era um time muito bom, o ataque era Luiz Fabiano e Grafite. O Cuca ficou a temporada toda, saiu dando lugar pro Leão, que aí a gente já sabe como é que foi a história. Depois veio a passagem recente, o Cuca acabou largando o barco, ainda mais depois da contratação do Daniel Alves, ele meteu o pé. E o Cuca que recentemente é marcado por histórias que ele faz um ano e depois sai do clube por problemas pessoais. Então, assim, o trabalho no São Paulo é um trabalho que tem que ser de longo prazo, né? Porque o buraco mais embaixo. Mas veremos, né? De momento o Rogério Ceni é o treinador. A semana que vem é uma outra semana, até porque no São Paulo a coisa aí tá pegando fogo. O Cuca sempre demonstrou muito carinho pelo São Paulo. E um desafio muito grande, né? Também é o principal mercado. Mas ele também que já foi campeão pelo Palmeiras, pelo Atlético. Mas sempre demonstrou um carinho pelo São Paulo. E parece que você sente pelo Cuca que também tem aquele desejo que falta um título pelo tricolor, né? Como é com o Rogério Ceni, por exemplo.
Mas é isso. Aparecerão nomes. Ontem também vi de Roger Machado. Aí já apareceu de Cuca. E assim vão pingando de nome em nome. Queria falar mais especificamente do caso aí do Zé Elias, né? Que discutiu com o Rodrigo Bueno. Colocar o nome do Tele Santana no meio. Falar que o Tele Santana foi desrespeitoso. Aí de vez em quando. Sei lá. Não tinha necessidade, né? Entenda aí que ele possa ter uma mágoa com o Tele. Como o Marcos Paulo tem uma mágoa com o Rogério Ceni e vice-versa. Entendeu? Mas Tele é meio que nome sagrado do São Paulo, né? Mas sempre foi um cara muito difícil. Mas aí ele falou com a questão de caráter do treinador, né? E Tele pra mim é um mito. Mas escuto, entra no ouvido, sai no outro. Gosto dele muito comentarista, mas de vez em quando, principalmente com relação a essa questão de jogador, treinador, sabe? De vez em quando ele pende por um lado. Então, assim, sabe? Bem, eu não gostei, sinceramente, mas respeito. E o Tele foi único, cara. E foi uma época também diferente. O que ele fez lá não teria como fazer aqui. Como foi também discutido com relação ao que o Rogério Ceni fez com o Marcos Paulo. Nos anos 90 era super comum, por exemplo. Então, a sociedade mudando, evoluindo. E também não tinha Instagram na época, né? Pra ele fazer reclamação. E a verdade, assim, na minha opinião, que os jogadores são muito mimados, entendeu? Muito mimados. Ganham muito bem, são muito mimados. Pode mexer com o jogador. E hoje você tem todo um staff por volta. Esse staff que vazou toda a situação. Entendeu? E assim, quem é Marcos Paulo? Não é defendendo o Rogério Ceni, mas quem é Marcos Paulo? O Rogério Ceni eu sei quem é. Mas como treinador do São Paulo, tudo bem, como treinador do São Paulo não ganhou nada, como jogador ganhou tudo, mas bem, como treinador no geral, ele venceu em todos os clubes, passou menos no São Paulo. E como Cuca, como Diniz, que conseguiu uma Taça Guanabara Fluminense pelo São Paulo, não conseguiu nada. Como tantos outros treinadores passaram pelo São Paulo e conquistaram títulos em outros clubes, no São Paulo não foram felizes. Dorival Júnior, que é mais esse. Então, assim, um momento de turbulência. Serão semanas ainda aí de muito bafafá com relação ao que houve. E aí começam a aparecer os podres, né? Porque parece que todo mundo solta algo de dentro do São Paulo. Também queria dar um pitaco com relação ao Nicola. Nossa, parece que ele não vai muito com a cara do Rogério Ceni, né? Se puder, ele é o primeiro a fritar, né? Mas aí eu respeito o gosto de cada um, a opinião de cada um. Só parece, né? Porque ele fala muito que não, já tá queimado, e já vem falando há semanas. Que por ele já tinha demitido o Rogério Ceni. Então, assim, ele também não foge da raia, é a opinião dele. Mas que parece uma perseguição, mas não é uma perseguição, é o que ele conta, né? São as fontes dele. Só espanando um pouco a minha posição como torcedor, até porque esse fim de semana é só para relembrar o que aconteceu. O São Paulo que está de folga, volta nessa segunda aos treinos. E aí sem jogos também não tem tantas novidades. Mas tem novidades, né? Porque, meu amigo, você achou que ser eliminado do Paulista a gente ia ficar sem notícias do São Paulo? Meu amigo, essa semana o São Paulo dominou a mídia. Com as crises, discussões, são lesões, é Rogério Ceni, é direção, são jogadores. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Eu queria desejar a todos um ótimo domingo, visto que não terá São Paulo nesse fim de semana, nem no seguinte, só iremos ver novamente lá para o início de abril. Se você puder, se inscreva no canal, que você dá uma força muito grande. Ativa o sininho, você ficar ligado nos vídeos diários. Sim, mesmo sem jogo, temos vídeos diários. E se puder, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores. Um ótimo domingão a todos novamente e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.